Então vamos fazer o primeiro exemplo de uma série de Fourier, que em suma é o seguinte, o nosso objetivo então é escrever esse sinal aqui como uma soma de senoides e cossenoides. Em termos reais, no final a gente vai encontrar várias senoides e cossenoides de diferentes frequências e amplitudes, onde a soma dessas todas resultará nessa minha onda quadrada. Então eu tenho aqui uma onda quadrada que varia de -3 até 3, e a gente percebe aqui o seguinte, olha, a primeira informação importante que vai ser pra gente aqui, olha só, é a gente identificar o período. A gente consegue identificar aqui, olha só, que o sinal se repete nesse intervalo aqui, olha. A partir daqui ele se repete de novo. Portanto, o período desse sinal é igual a 2 vezes π, certo? A gente sabe que a frequência é o inverso do período, logo a frequência do sinal vai ser dada por 1 dividido por 2π. Isso em Hertz, certo? Se a gente for fazer aqui, olha só, o nosso objetivo é sempre pegar a frequência em radianos por segundo. Na representação aqui, aparece o ômega zero, que é a frequência fundamental. Então, ou seja, para a gente encontrar o ômega zero aqui, a gente sabe que o ômega zero desse sinal é igual a 2 vezes π vezes f. No caso aqui, o ômega zero vai ser igual a 2 vezes π vezes a frequência, que é 1 dividido por 2π. Vai cortar, vai cortar. Então nós temos que a frequência fundamental desse sinal é igual a 1 radiano por segundo. Ou seja, a gente sabe que esse sinal se repete a 1 radiano a cada segundo, certo? Muito bem. Então, ou seja, a partir disso daqui, olha, a gente já consegue escrever o nosso, determinar a nossa série de Fourier. O que vai ser a série de Fourier? Série de Fourier, então, meu x de t vai ser igual a somatório de k valendo menos infinito até mais infinito, de a de k, que multiplica e elevado a jk ômega zero t, certo? E aí o que acontece? Olha só, é importante a gente entender bem que é o seguinte, o que vai ocorrer aqui, olha, a série de Fourier, ela sempre, em termos teóricos, ela vai variar de menos infinito até mais infinito. Mas quando a gente está falando de termos reais, isso aqui existe uma limitação física para isso. A gente precisa determinar um intervalo real para K. Quanto maior for esse intervalo de K, melhor será a representação do meu sinal. No meu caso aqui, olha só, eu vou colocar só para a gente entender aqui, olha, vou colocar o K variando de -3 até 3. Então, ou seja, o x de t seria um k variando de -3, um somatório de x de k variando de -3 a 3, de a de k, que multiplica a elevado a jk ômega zero t. Muito bem, nesse sentido aqui, então, basta a gente fazer esse somatório. Vou começar o meu k valendo -3, então vai ter o quê? Vai ser a de -3, que multiplica e elevado a j menos 3, o ômega zero aqui já vale 1, então -3 vezes 1 dá -3, então é elevado a -3jt, mais a de -2 agora, que eu vou variar o k valendo -2, então a de -2, que multiplica é elevado a jk ômega zero, o meu k aqui vale -2, então vai dar -2, o meu ômega zero vale 1, então -2t, mais a de -1, que multiplica E de menos jt, mais a de zero, que multiplica E elevado a zero t, isso aqui vai dar 1, certo? Já vamos cortar aqui já, que isso aqui vai dar 1. Mais a de 1, que multiplica E elevado a jt, mais a de 2, que multiplica E elevado a 2jt. Bom, você já entendeu que isso aqui já tem um padrão. A partir do momento que a gente desenhou isso aqui, olha, se eu quisesse fazer o meu K variando de -50 a mais 50, o que eu ia mudar basicamente seria essa parcela aqui em cima, que vocês já perceberam. Então, em suma é o seguinte, para a gente calcular a série de Fourier completa de qualquer sinal, vai ser importante a gente fazer a seguinte situação. A gente precisa calcular o A de zero, que vai ser sempre um valor diferente, e uma fórmula genérica para calcular o A de K. Porque aí se eu quero saber o A de 200, eu simplesmente substituo o meu K por 200. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então vamos lá. Dessa forma aqui, então, vamos começar a calcular aqui agora o A de zero. Quem vai ser o A de zero? Olha só,
vamos substituir aqui, olha. Vai ser a partir dessa equação que a gente vai pegar. A gente sabe que o a de zero vai ser igual a integral em um período, ou seja, em um período, eu vou pegar um período inteiro. Pode ser de 0 a 2π, pode ser de 2π a 4π, enfim, de 0 a 2π que eu vou pegar aqui, um período inteiro. De x de t, que multiplica e elevado a menos j, o meu k, já que é o a de zero que a gente está fazendo, menos j que multiplica 0, que multiplica ômega 0, que é 1, vezes t, dt. Dessa forma, como que a gente faz? Resolvendo aqui, então, essa equação, como é que fica aqui? Olha só. A gente tem que e elevado a... Isso aqui vai dar e elevado a zero. Então, vai dar que a de zero é igual a integral de 0 a 2π de x de t, que multiplica e elevado a zero dt. E elevado a zero é igual a 1. Então, isso aqui vai ser igual a integral de x de t dt. No caso do meu x de t, pelo fato de eu ter aqui, olha só, dois comportamentos diferentes, vai ser interessante para a gente dividir essa integral. Como que a gente vai dividir essa integral? A gente vai dividir essa integral da seguinte forma. Integral de 0 até π, porque de 0 até π, x de t vale 3 dt, certo? Mais integral de π até 2π de menos 3 dt. Dessa forma, como que vai ficar? Isso aqui vai ser igual a 3t entre π e 0, mais, mais não, porque vai ser o menos aqui, né? Menos 3t, que é o resultado dessa integral, de entre 2π e π. Esse resultado aqui, então, vai dar, então, nós teremos aqui, olha, 3 que multiplica π menos 0, então vai ser 3π. 3 que multiplica π menos 0, menos 3 que multiplica 2π menos π. Isso aqui, então, vai dar 3π menos, vamos lá, isso aqui vem aqui para cima, 3π, que dá o resultado de cá, menos, aqui nós temos 2π menos π, vai dar 2π menos π, vai dar π. Então, vezes menos 3, menos 3π. Então, isso aqui vai dar 0. Então, a de 0, isso aqui é igual a 0. Então, nós temos que o a de 0 aqui, olha, é igual a 0. Esse aqui é um fator esperado porque o a de 0 vai ser sempre a componente contínua da minha série de Fourier. Ou seja, seria o valor médio dessa série. Em termos gerais, o valor médio do meu sinal aqui é 0, porque ele está oscilando para cima, para baixo, para cima e para baixo. Então, era de se esperar que o a de 0 fosse igual a 0. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos calcular aqui uma equação para os demais a's de k. Então, ou seja, quanto que seria para um a de k qualquer? Mesma situação. A gente teria integral de 0 até 2π, que é o nosso período, de x de t, que multiplica e elevado a menos jk ômega 0 t dt. O que acontece aqui? Olha só, vou substituir o meu ômega 0, já sei que vale 1, então vou substituir por 1 aqui, ó, então vai dar menos jkt dt. De forma semelhante aqui, olha só, como a minha equação se comporta de forma diferente para esses dois intervalos, eu vou fazer a separação novamente. Então vai ficar aqui, olha, a de k é igual a integral de 0 até 2π de 0 até π de 3, que multiplica e elevado a menos jkt dt, mais integral de π até 2π de menos 3, que multiplica e elevado a menos jkt, certo? dt. Agora basta a gente resolver essas duas equações aqui. Lembrando o seguinte aqui, olha só, sempre que eu tenho isso daqui, olha só, integral de e elevado a at, por exemplo, a um at dt, como resultado disso daqui, olha, a gente vai ter 1 sobre a que multiplica e elevado a at.
né? Se a gente aplicar aqui as regras de integração. Então, o que vai ocorrer aqui agora é só, vamos resolver essa daqui na próxima, vou resolver isso daqui no próximo slide. Dessa forma aqui, então, vamos começar a resolver isso daqui. Eu vou passar o 3 para o lado de fora da minha integração, já que é uma constante, então vai ficar 3, que multiplica a integral de 0 até π. De forma semelhante, vou passar o menos 3 para aqui para fora da integração também. Menos 3, integral de π até 2π. Olha, beleza. Do jeito que a gente tem aqui, olha só, o menos j é uma constante, o k é uma constante. Então, o que a gente tem nessa situação daqui, olha, seria essa mesma integral que eu acabei de relembrar com vocês aqui, olha. Então, vamos resolver essa integral. Então, vai ficar aqui, olha só, nós teremos que a de k vai ser igual a 3, que multiplica quem? 1 sobre menos jk, que seria o meu a ali, vezes e elevado a menos jkt. Isso aqui do intervalo de 0 a π, certo? Menos 3, que multiplica quem? 1 sobre menos jk, vezes e elevado a menos jkt. E isso aqui entre 2π e π. Vamos resolvendo melhor isso daqui. Então, nós teremos que o nosso a de k aqui vai ser igual a menos 3 sobre jk, que multiplica e elevado a menos jk vezes π, menos e elevado a menos jk zero. Isso aqui, então, é elevado a zero, vai dar igual a 1, menos 1. Certo? E aqui, menos com menos vai dar mais, então vai dar mais 3 sobre jk, que multiplica e elevado. Vamos substituir aqui o nosso t aqui. Então, menos jk, que 2π, menos e elevado a menos jk π. Certo? Muito bem. Aqui vão aparecer dois termos iguais. Tudo bem? Porque aqui, olha só, multiplicando por aqui, nós teremos o e elevado aqui. Nós teremos esse aqui, um termo que é elevado a, e esse daqui. Os dois serão negativos. Vamos resolver isso aqui, então. Que o que vai ocorrer aqui, então, é o seguinte, olha só. A de k vai ser igual a menos 3 sobre jk e elevado a menos jkπ. Menos com menos vai dar mais, então mais 3 sobre jk, mais 3 sobre jk, que multiplica e elevado a menos jk 2π, menos com menos dá mais, então mais 3 sobre jk. Não, aqui não é menos com menos, não. Aqui vai ser mais com menos, então é menos mesmo. Então, menos 3 sobre jk, que multiplica e elevado a menos jkπ. Certo? Então, nós temos esses dois termos iguais aqui. A gente pode somar, os únicos que a gente pode fazer a operação. Então, vai ficar quem aqui, olha só. Colocando na ordem final, quem vai ser o nosso a de k? Esses dois que a gente pode somar aqui, né? Então, a de k vai ser igual a quem? A de k vai ser igual a menos 3 com menos 3 dá menos 6. Então, dá... Eu vou colocar na ordem do denominador, do exponencial aqui, então. Então, vai ficar aqui, olha só. Menos 6. Vou colocar o jk para fora, já que ele é comum para todo mundo. Então, 1 sobre jk, que multiplica quem?
que multiplica o primeiro aqui vai ser 3 vezes E elevado a menos JK 2π de T, então 2π apenas, menos 6, que multiplica E elevado a menos JKπ, mais 3. A gente poderia até colocar o 3 para o lado de fora, né? Que ficaria aqui, na verdade, se ficasse o 3 do lado de fora, aqui ficaria 3. Então aqui ficaria somente o E. Aqui ficaria 2 e aqui ficaria 1. Seria essa aqui a equação para a gente achar o nosso A de K. Certo? Ou seja, perceba o seguinte, pode parecer um número esquisitão, mas ele é todo um número constante. Certo? Se a gente jogar esse valor aqui na calculadora, isso eu quero saber. Então, ou seja, a grande questão aqui é justamente o seguinte, a gente vai conseguir, através desse gráfico, através dessa equação, chegar na seguinte definição. A gente consegue chegar aqui, olha só, o nosso objetivo da série de Fourier é justamente o quê? Encontrar os coeficientes no domínio da frequência, certo? Então, ou seja, para frequência igual a zero, a gente encontrou o A de zero, igual a zero. Então, ou seja, para frequência igual a zero, o A de zero valeu zero. Então, ou seja, seria o nosso primeiro ponto aqui da nossa frequência. Então, ou seja, o meu primeiro sinal senoidal constante seria igual a zero. No domínio do tempo, seria igual a zero. Essa que é a interpretação e é isso que é importante a gente ver. Então, ou seja, seria uma constante assim, olha. Certo? Para o A de 1, o que eu faço? O A de 1 eu substituo o meu K por 1 e resolvo quanto que cabe, quanto que vale isso daqui. Jogando isso aqui numa calculadora e encontrando o módulo disso, o meu K de 1, meu K valendo 1, eu tenho que aqui, olha só, o meu K de 1 é a minha frequência fundamental. A minha frequência fundamental é 1 radiano por segundo. Então, para a frequência, meu K valendo 1, eu estaria nesse ponto aqui. Então, o valor que eu encontrar para o A de 1 seria o valor que eu vou interpretar aqui. Para o A de 2, e aí vai, seria o próximo item. E a gente sabe que o A de 2 seria o quê? 2 vezes a frequência fundamental. A de 3 e por aí vai. É claro que isso, a gente pensando de forma matemática, assim, do jeito que a gente calculou, é meio complicado a gente entender. Aqui a gente está falando do módulo de x de j ômega. Joia. É meio complicado a gente entender essa situação, por quê? Porque é o seguinte, a gente teria que fazer esse cálculo aqui várias vezes, substituir o K por 0, K por 1, K por 2, K por 3, e cada uma dessas informações ia indicar pra gente o quê? A amplitude. Então, seja que, olha só, o que eu teria aqui para o A de 1 seria uma senoide com amplitude igual a 1 radiano por segundo, já que a minha frequência fundamental que a gente encontrou aqui era 1 radiano por segundo. Então, eu teria aqui um sinal que teria essa característica aqui, olha só. Ele teria uma frequência de 1 radiano por segundo e a amplitude dele aqui, olha só, seria o mesmo valor de A de 1, certo? Para o A de 2, o que a gente encontraria também seria a mesma situação. Um sinal cuja frequência é 2 vezes essa frequência fundamental, já que é a frequência de 2 radianos por segundo, cuja amplitude aqui, olha, fosse igual a A de 2. Entre A de 2 e menos A de 2. A de 3, mesma situação. E a interpretação final seria justamente o seguinte, somando todas essas senoides e cossenoides, né? E quanto mais senoides a gente tivesse aqui, ou seja, quanto mais senoides a gente tivesse aqui, aqui seria o meu A de 3. Mais próxima seria a nossa representação do meu sinal. Ou seja, esse sinal aqui seria muito mais próximo de representar se eu tender esse K aqui a infinito. Mas o fato é, se a gente conseguir um K aqui a partir de 6, 7, se a gente calcular pelo menos umas 7 harmônicas aqui, a gente já consegue chegar aqui numa aproximação bem próxima, 7
sete harmônicas, a gente já consegue ver claramente a onda quadrada, com algumas oscilações. O certo seria atender o K até de menos infinito até mais infinito. Mas do ponto de vista computacional isso é mais simples, que a gente bota o computador para calcular para a gente e a gente vai fazer algumas práticas em cima disso, para a gente treinar justamente isso. Um abraço!